O arcanjo Miguel. Apenas Miguel é designado como um arcanjo pela Bíblia. O prefixo arcanjo refere-se a um chefe, um príncipe ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas capítulo 1, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor repreenda você." Lembre-se, há apenas um anjo que detém a classificação angelical de arcanjo na narrativa bíblica. Devido ao fato de que a palavra arcanjo significa príncipe, esse anjo é o mais visível de todos os santos anjos. O nome dado a esse arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Numerosos pais, tanto judeus quanto não judeus, que deram o nome de Miguel a seus filhos provavelmente não têm conhecimento completo do que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas estivessem orientados para Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, homens que receberam visitações angelicais expressaram frequentemente o desejo de adorar a criação, em vez do Criador. Assim, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, porque a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, apenas ao arcanjo em si. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus no universo. E ele serve como administrador angelical de Deus para a entrega do julgamento. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, lemos: "Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro." Ele especialmente protege e defende o povo de Deus. Além disso, em Daniel ele é chamado de Miguel, o príncipe de vocês. Em Daniel capítulo 10, versículo 21. "Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade, e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês." Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Esse é o seu papel quando aparece em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a última batalha da era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na titânica guerra do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel emergirá finalmente triunfante. O inferno tremerá, o céu se regozijará e celebrará. Esse Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, já foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde, e ele ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra por ter ganho várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes serão retirados dele para todo o sempre. As forças das trevas serão despedaçadas por Deus. Como isso pode ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. O apóstolo Paulo se refere a isso como o mistério da iniquidade em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. "Pois já o mistério da iniquidade opera. Somente aquele que agora detém continuará a fazer isso até que seja tirado do caminho." Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos uma coisa. Os anjos que caíram o fizeram porque se rebelaram contra Deus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Possivelmente o trecho comparável em Judas 6 coloca mais diretamente a culpa nos ombros dos anjos. Os anjos, escreveu Judas de maneira deliberada, não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria habitação. Assim, a desobediência de Lúcifer a Deus e a subsequente queda possivelmente de um terço dos anjos que se uniram a ele em sua maldade
foi o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso ocorreu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden. A pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando caíram. É difícil acreditar que o pecado deles aconteceu antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até este ponto, até mesmo a criação angelical era boa. Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes da queda dos anjos e Satanás tentar o primeiro homem e mulher? Poderíamos nos perguntar. Esta é uma pergunta que deve ficar sem resposta. Parece ser uma crise no mundo presente. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, entoa uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tu estavas no Éden, o jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. Andavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheram-se de violência os teus negócios e pecaste. Pelo que te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim da guarda, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançar-te-ei por terra, diante dos reis te porei, para que contemplem a ti. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até 1/3 dos exércitos celestiais do universo se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfantes. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última ilustração da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente, Deus ainda não o eliminou completamente da cena mundial. A Bíblia ensina, no entanto, que Deus usará os anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha. Além de proclamar as maravilhosas notícias de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem da vida para todos que morreram em Cristo e aguardam a ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz: Pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando, e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que testificasse. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Assim, Miguel teve que lutar pelo livre caminho da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Poucas pessoas apreciam o quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os anjos sagrados dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é revelada de maneira mais poderosa em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angelicais de Deus e os demônios opostos das trevas no Antigo Testamento. Ele estava de luto por 3 semanas, quando o anjo apareceu a ele. Sua voz soava como o rugido de um grande grupo de pessoas.
Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não viram. Um enorme pressentimento desceu sobre eles, e eles fugiram para um lugar seguro. A força de Daniel se esgotou completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal era o poder da influência desse indivíduo sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse aprisionado por um sono profundo, ele foi despertado pela voz do anjo Gabriel. Quando ele sentiu uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele mesmo acabara de ter. O anjo começou a viajar para Daniel desde o momento em que ele começou a orar, mas foi interrompido em sua jornada por um príncipe demoníaco que o envolveu em combate e o fez atrasar. Então, Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo que ele retornasse ao seu dever para com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previa que aconteceria ao mundo, especialmente a Israel nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força bem como sua capacidade de se comunicar. Após cumprir seu dever, o anjo informou a Daniel que ele estaria retornando para continuar lutando contra o príncipe demoníaco na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No pequeno livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Essa não foi a única disputa entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro do Apocalipse: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas ele não prevaleceu. Nem mais se achou o lugar deles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos Miguel atuando como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o principal guerreiro de Deus. Houve uma guerra no céu em algum momento. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus utiliza seus servos para confrontar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não pôde prevalecer e não havia mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Essa característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas as hostes do céu se destacam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falhar. Não há nada que possa igualar sua força quando surge contra você. Eles servem como os guarda-costas mais eficientes dos santos. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.